Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento para esse sábado, dia 9 de outubro, onde temos mais jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, do Catar, da Europa, né? As eliminatórias da UEFA, e também temos Brasileirão Série A e Série B. Como temos muitos jogos e eu costumo ser um pouco detalhista, se você é um pouco apressado, acelera esse vídeo, tem um botão aí embaixo para você fazer isso, tá bom? Lembrando, não dou tips, não passo entradas, não sou vidente. Então, o que eu tento compartilhar aqui é a minha opinião e um pouco do meu conhecimento sobre as equipes e, obviamente, convido você a me ajudar também com o seu conhecimento para complementar as informações para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Perfeito? Então, vamos lá. Eu nem vou tentar passar por esse dia de sexta-feira, porque foram vários jogos que eu trabalhei, e inclusive os jogos sub-21, tá? E eu deixei um resumo disso no meu Telegram, então se você quiser me acompanhar no Telegram, acompanhar um pouco do meu dia a dia de trabalho, tem um link aqui embaixo para a gente acelerar esse processo, tá bom? Deixa eu deletar então os jogos finalizados e vamos falar primeiro sobre as seleções, como sempre. Primeiro, conhecimento das equipes, o que eu levo em consideração. Vou fazer jogo geralmente das equipes que eu conheço. Segundo, desfalque. A gente tem em mente que algumas seleções vão completas ou não, mas a gente não tem certeza. E os jogadores em destaque, geralmente a gente tem às vezes uma seleção de nível inferior, mas com um jogador que se destaca muito. Se esse jogador não joga, a gente tem um nível dessa seleção caindo bastante. Então procurar um desfalque específico ou não, saber se esse jogador vai jogar ou não. E última coisa, que é óbvia, é a questão de necessidade do grupo. Tá? Então eu sempre tenho tendência a fugir de jogos que não valem muita coisa ou de times muito periféricos, tá? De seleções muito distantes, assim, e trazer jogos onde eu tenho um pouco mais de segurança, não de fazer alguma entrada, mas de elenco, de saber que a equipe de fato joga alguma coisa e tudo mais, tá bom? Vamos começar então, vou tentar passar por tudo, mas vou eliminando várias coisas. A gente tem Lituânia e Bulgária, de cara aqui eu já vou eliminar esse jogo do meu trabalho. Ele poderia ser um jogo interessante para trabalhar alguma coisa sobre movimentação de mercado, mas é como eu falei, eu não tenho muito conhecimento sobre os jogadores da Lituânia e da Bulgária, tá? Então eu prefiro inicialmente pular esse jogo aqui, vou tirá-lo daqui. Cazaquistão e Bósnia. A Bósnia eu já conheço bons jogadores. Nós temos aqui o Edin Dzeko, que saiu da Roma e foi jogar na Inter de Milão. A gente tem o Pjanic, que nesse caso não está aqui na escalação principal. Tá, deixa eu dar uma olhada se eu consigo encontrar. Miralem Pjanic. O Pjanic está machucado, ele teve uma ruptura muscular na coxa e o regresso é desconhecido. Tá? Ele está atualmente no Besiktas, é um cara muito importante para a bola parada, muito importante não só para a bola parada direta, mas para cruzamento. Mas, na minha opinião, a Bósnia é favorita aqui contra o Cazaquistão. Ainda é um grupo que a Bósnia consegue brigar pela segunda colocação, mas é difícil, né? É difícil. Os adversários diretos, obviamente, são Finlândia e Ucrânia. Finlândia que está tendo um desempenho até surpreendente. Em relação a gols, o Cazaquistão é a seleção do grupo que mais sofreu, mas não costuma ser assim tantos jogos para gols. Deixa eu ver se esse jogo já aconteceu. Esse jogo já aconteceu. O primeiro jogo foi na casa da Bósnia. Foi um domínio grande da Bósnia, mas o Cazaquistão empatou aos 95. O mesmo Cazaquistão fez aquele belo jogo contra a Ucrânia, não sei se vocês vão lembrar, a Ucrânia saiu na frente, aí o Cazaquistão empatou, depois a Ucrânia voltou a ficar à frente, e o Cazaquistão voltou a empatar praticamente no último lance do jogo. Foi um jogo bom demais para alavancagem, e aconteceu mais ou menos isso daqui na Bósnia, né? A Bósnia tomou o primeiro gol, virou o jogo e tomou o gol aos 95. Então é um tipo de time que não se entrega. A gente pode ficar de olho em relacionado a gols aqui, pelo visto sim, tá? Mas a necessidade da Bósnia faz com que a gente possa ter oportunidades aqui em Cazaquistão contra a Bósnia, para o lado de uma possibilidade talvez de trabalhar alguma coisa contra o Cazaquistão, né? Ou
se for uma pressão absurda, um back Bélgica, um back Bósnia. O que eu tô vendo aqui, o primeiro tempo, por exemplo, em casa, a Bósnia chegou a colocar quase 70% de posse de bola, 16 finalizações, então foi um mini massacre no primeiro jogo, né? Mas o resultado não fortaleceu muito a equipe da Bósnia. Precisa vencer, se quer disputar alguma vaga, num grupo onde tem a França já isolada, se quer disputar o playoff, tem que vencer. Eu não descarto trabalhar gols aqui, mas esse pode ser um jogo para uma possível alavancagem, já que a gente tem o Cazaquistão com essa característica de não se entregar, tá? E aqui a gente tem Finlândia e Ucrânia. O primeiro jogo entre eles foi 1-1, foi lá na casa da Ucrânia. Como é que foi esse jogo? A Ucrânia saiu na frente aos 80 e tomou o empate, gol do Teemu Pukki, que é o melhor jogador da equipe, aos 89 de penal. Geralmente jogos da Finlândia são jogos com poucos gols, tá? A gente tem aqui, 8 dos últimos 8 jogos da Finlândia foi menos de 2,5 gols, né? A Ucrânia não perde a 3 jogos, mas não vence a 4. E a Ucrânia não tem uma defesa muito boa. Você vê aqui, 4 dos últimos 5, a Ucrânia sofreu gol, tá? Temos um confronto direto aqui. Se a gente for levar em consideração histórica, a Ucrânia não perde para a Finlândia nos últimos 3 jogos e vem tomando gol, e a Finlândia vem tomando gol nos últimos 3 confrontos. Mas isso aqui fica muito espaçado. Você vê um jogo em 2021, outro de 2017 ou de 2016, não dá para levar muito em consideração. Parece uma tendência com poucos gols para o lado da Finlândia, mas uma tendência talvez de mais gols para o lado da Ucrânia, por conta da defesa ucraniana, tá? Assim, de time, eu acho hoje a Ucrânia ofensivamente mais preparada, tem um bom time, um bom chute fora da área, tem uma boa bola aérea. O Malinovski bate muito bem, não sei se ele está escalado, se ele foi chamado. O Yarmolenko também excelente atacante de beirada de campo, que bate, que corta para dentro e bate. Eu gosto do Arenchuk do Benfica, é um bom time, tá? E a Finlândia tem um jogador muito importante, que é o Teemu Pukki, que joga na Premier League, se não me engano joga no Norwich. Esse é um cara diferenciado. Geralmente a Finlândia faz um jogo mais recuado, jogando no contra-ataque, mas em casa talvez possa ser uma trocação, tá? Pode ser um jogo com aquela falsa sensação de over, né? Aquele jogo com a sensação de que pode ser aberto, que a gente pode pegar uma longa exposição e o jogo pode se fechar. Então é preciso tomar um pouco de cuidado aqui, tá? Por isso que eu venho para trabalhar também o match odds. Finlândia e Ucrânia. Faltou um acento aqui. Finlândia. Escócia e Israel no grupo F. Já temos aqui uma Dinamarca praticamente classificada. A disputa entre os dois e a disputa direta, né? Até a Áustria ficou para trás. É por uma vaga nos playoffs. Eu particularmente não sou muito fã do futebol escocês. E aqui eu acho que a gente tem uma bela de uma pegadinha. Por quê? A seleção de Israel, ela é uma seleção que melhorou muito, tá? A seleção de Israel, eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, tá? A seleção de Israel, ela me lembra um pouco o Paderborn, porque a seleção de Israel, ela tem jogado na defesa, ela tem se defendido muito e jogado no contra-ataque. Isso faz com que a leitura de jogo dê a impressão de que Israel está mal, mas muitas vezes ele surpreende o adversário no contra. E essa cotação da Escócia, ela pode até se firmar ali em 1,90, por conta dessa, às vezes, esse posicionamento mais recuado de Israel. Mas ela pode ser um risco muito grande para quem for fazer esse tipo de entrada de longo prazo em backs à Escócia, considerando que o Israel é inferior, porque o Israel tem um excelente contra-ataque, tá? Então eu acho que times que podem se complicar aqui é a Escócia, tá? Esse time do Israel, ele mudou muito. Se a gente pegar os últimos jogos aqui de Israel, foi uma derrota para a Dinamarca, completamente compreensível, né? Mas ele ganhou da Áustria por 5-2, ele ganhou das Ilhas Faroé, obviamente, por 4-0, aí aqui 2 jogos amistosos que não vale nada, ganhou da Moldávia e empatou com a Escócia, ou seja, o primeiro jogo já foi 1-1, então eu não acho que essa Escócia é tão favorita assim, tá? A gente tem 2 derrotas óbvias aqui para a Dinamarca, porque a seleção de Dinamarca é melhor, mas eu acredito que Israel não é tão inferior quanto a seleção da Escócia sim, então a gente pode ter uma correção de preço aqui. Por que eu acho que a gente pode ter um time se complicando e não uma correção de preço? Pelo que eu falei. Se a Escócia tem a posse da bola, o mercado não vai corrigir.
Ele vai sempre confiar no time portador da bola na maioria das vezes, a não ser que Israel contra-ataque o tempo todo, que eu não acho que vai acontecer. Israel vai contra-atacar em situações pontuais, as transições de Israel são pontuais, mas são muito perigosas. Então eu acho que a Escócia pode se complicar, ou seja, dobre a atenção se você for trabalhar na seleção da Escócia, mas tome cuidado ao trabalhar lei Escócia numa possível correção de preço, porque a gente pode ter uma odd da Escócia meio que estagnada caso Israel chegue com menos frequência ao ataque. Deu para entender? Se não deu, faça o meu curso gratuito na descrição que você vai conseguir entender isso um pouco mais fácil, tá? Esse jogo pode ser um jogo perigoso para match odds. Eu acho que eu vou ficar de fora dele, tá? Azerbaijão e Irlanda, aqui tem um pouco conhecimento sobre as duas equipes, num grupo onde Portugal e Sérvia vão disputar a primeira colocação. Eu vou tirar esse jogo daqui. Geórgia e Grécia. Geórgia também não tem nenhuma chance. Grécia pode ser que tenha, mas aí a concorrência direta é Suécia. A Suécia é muito mais seleção do que a Grécia. A Grécia ainda não perdeu nessa competição. Em casa, a Grécia tem uma vitória e um empate. Fora de casa, a Grécia tem 2 empates. Seleção da Geórgia, ela causou bastante dificuldade para a Espanha em algumas situações aí para trás, mas eu não tenho lembrança se é recente ou não, tá? Histórico, a Grécia não perde para a Geórgia no confronto direto nos últimos 7 jogos, mas toma gol, né? Aliás, costuma ser um confronto de ambas marcas, olha, 5 dos 6. No desempenho separado, a Geórgia não perde, a Geórgia vem de 4 derrotas e ambas as equipes vêm sofrendo gol nos últimos 8 jogos consecutivamente, ou seja, péssimas defesas, ataques um pouco duvidosos, né? Você tem 4 jogos da Grécia com 5 gols feitos, 5 jogos da Geórgia com 2 gols feitos. Puta joguinho de merda, hein? Se é jogo de merda, pode ser um jogo bom para match odds. Geórgia e Grécia, porque o mercado está esperando um jogo parelho. Se a gente tem uma equipe se sobressaindo, eu posso ter aqui sim uma movimentação, tá? E eu gosto de trabalhar esse tipo de coisa no match odds. Suécia e Kosovo, 1,33 a odd da Suécia. A Suécia não chega a ser um time ruim de propor jogo, então pode até valer aqui uma possibilidade de back. O Kosovo já mostrou alguma característica interessante antigamente, mas vem decaindo um pouco, né? Isso aqui é amistoso, eu não vou levar em consideração. A gente teve, perdendo para a Suécia de 3-0, perdendo para a Espanha de 3-1, aí amistoso, 1-0 para cima da Geórgia, empatou com a Grécia, perdeu de novo para a Espanha. Kosovo já foi um pouco mais interessante, se eu não me engano, foi nas eliminatórias da Euro passada, não retrasado, se eu não me engano, mas o que a gente tem que levar em consideração, a Suécia me parece um time encorpado na defesa, mas vem tomando gols nos últimos 5 jogos. É isso? Gol para Grécia, gol para Espanha, gol para... aí entra a Euro, né, que eles tomaram vários gols. É isso. E a Suécia tem se tornado um time mais over, né? A situação de grupo aqui, não existe tanta dificuldade para a Suécia. Eu acho que é muito difícil a Suécia perder essa segunda colocação, mas seria bom tentar buscar a primeira, apesar de ser difícil, tá? Eu vejo esse favoritismo sim da Suécia, a gente pode ter uma possibilidade de buscar sim um back Suécia aqui. Atenção, confirmação de leitura durante o jogo, nada de fazer back Suécia e deixar correr e depois vir aqui me xingar nos comentários. O Theo falou que era back. Falei nada, falei que pode pintar um back aqui sim. Hoje, por exemplo, pintou um back Eslovênia que deu para pegar. Moldávia e Dinamarca. Moldávia é o país daquele Sheriff Tiraspol, que está líder do grupo do Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Inter de Milão. Não é isso? É isso. Dinamarca, muito mais time. Muito mais time, né? Pode pintar aqui uma possível goleada. Moldávia já tomou 18 gols em 6 jogos. A Dinamarca, 22 gols feitos, nenhum sofrido. Posso ter aqui Dinamarca com uma possibilidade de goleada ou um handicap europeu, -1, se você trabalha na Betfair, gosta desse tipo de mercado, um pouco mais punter, né? Com possibilidade, obviamente, de inverter mão e tudo mais. Acho que isso aqui é um jogo claramente para a Dinamarca vencer sem muita facilidade, sem muita dificuldade. Suíça e Irlanda do Norte, tenho
pouquíssimo conhecimento sobre a Irlanda do Norte. Sobre a Suíça, eu tenho aqui o Brian Embolo, que tinha se machucado, voltou agora pro Gladbach. Tem o Seferovic do Benfica, Xherdan Shaqiri, que agora está jogando no time do Lyon, não é isso? Acho que sim. O Remo Freuler, que é da minha querida Atalanta. Tem o Zakaria, o Akanji, que não vai muito bem no Dortmund, né? Mas vai. E o Sommer, né? Que é um espetáculo à parte. O Sommer é 8 ou 80. Ou ele cata tudo, ou ele bola bate na trave, bate nele, entra no gol. É uma coisa louca, né? Eu vejo esse favoritismo sim da Suíça. A Suíça hoje é uma seleção muito mais ofensiva que antigamente. Deixa eu ver os últimos jogos da Suíça. A Suíça não perde há 3 jogos, mas a Irlanda do Norte também não, né? A Suíça empatou com... o último jogo entre eles foi 0-0. Opa, isso aqui é uma coisa interessante. Deixa eu ver como é que foi. A Suíça dominou quase que o jogo inteiro. 75% de posse de bola para a Suíça. Não sei se eu vou buscar esse back a Suíça não, hein? Como é que tá isso aqui, ó? 1 gol sofrido apenas a Suíça, 4 gols marcados. É um time econômico nos gols, né? Dentro de casa, um jogo vencendo, um jogo empatando, apenas 1 gol marcado. Vou deixar de fora a Suíça, hein? Esqueci 1,30 aqui. Tá puxado, tá puxado. Hungria, Albânia. A seleção da Albânia é boa seleção. Apesar do nome, muita gente acha que não, mas a seleção da Albânia é boa. Não tem nenhum jogador assim que eu conheço. Tem um Rissage, que eu acho que é jogador do Napoli. Tô fazendo confusão na cabeça. Da Lazio, Theo, da Lazio. Italiano. Tem o Rissage. Na Hungria nós temos... Na Hungria a gente tinha o Szoboszlai, tá aqui, ó. Eu acho que ele é atacante do Leipzig. Szoboszlai. Muito bom. Szoboszlai é muito bom na bola parada direta. Tem o Salai. Esse Salai aqui é atacante do Freiburg. Muito bom jogador também. E tem um outro grandalão que também é Zlazai Salai, alguma coisa assim. Não sei se ele tá machucado. Enfim, esse time da Hungria é um time chato, principalmente em casa. Se tiver liberada a torcida, esse fator interfere muito nesse jogo, tá? Muito mesmo. A Hungria é muito boa dentro de casa. Como é que tá em relação ao gols? A Albânia marcou 10 gols em 6 jogos. Fora de casa a Albânia tem 2 vitórias e 1 empate e uma derrota. E dentro de casa a Hungria tem um desempenho mediano. Não sei se isso aqui chega a ser um jogo para gols. Talvez no máximo 3. Jogo difícil. Jogo difícil. O Theo vai estar provavelmente procurando alguma coisa em movimentações do match odds, que eu gosto. Tá? Tem muita gente que acha que eu não faço match odds, que eu só faço over. Tá doido. Faço muito match odds, muito. Aqui eu tô fora, né? Inglaterra e Andorra, aqui é jogo pro Harry Kane se ele for jogar, ampliar a sua... Não tô vendo ele aqui. Talvez ele não tenha sido convocado. Tá aqui o Tommy Abraham da Roma. Mas aqui é jogo para goleada da Inglaterra, mas com essa cotação aqui eu tô fora. Polônia e San Marino. Aqui é jogo para goleada quase que certa da Polônia. Lewandowski fazer aí os seus 3, 4 golzinhos. Se ele tiver convocado. Eu tô vendo aqui. Deixa eu dar uma olhada na Lewandowski. Ver se eu escrevi certo. Robert Lewandowski. Escrevi certo, cara. Ele está apto. Acho que ele está convocado, sim. Cara, isso aqui não teria condição, né? San Marino é muito... A pior seleção praticamente de todos os tempos. Se a gente olhar aqui, ó, San Marino não vence um jogo há 130 partidas. Tá? E o último gol que o San Marino fez foi contra a própria Polônia. Foi 7-1, mas foi contra a própria Polônia. Tá? Então aqui é praticamente goleada quase que certa da Polônia, mas eu não vou não. Temos uma Áustria contra as Ilhas Faroé. Cara, esse jogo a Áustria precisa vencer, não tem escapatória, porque senão fica muito distante de Escócia e Israel, torcer para um empate dos dois e tentar vencer esse jogo. O primeiro jogo foi 3-1 para a Áustria, deixa eu dar uma olhada como é que foi o desempenho, só para tirar um pouco dessa dúvida. Foi um bom... Saiu perdendo e virou o jogo, mas foi um volumaço da Áustria, então a gente pode ter aqui também um back, a Áustria, tá?
Tá? Não com esse negócio de goleada, mas eu acho que a gente pode pegar esse back-all se tiver um padrão muito claro. Por último, Luxemburgo e Sérvia. A seleção da Sérvia é muito boa. Luxemburgo ainda tem condição de pegar, a Sérvia ainda tem condição de pegar Portugal na liderança. Seleção de Luxemburgo, vamos lá. Mitrovic faz muito gol de bola aérea. A maioria dos gols de cabeça dessa seleção vão ser do Mitrovic. Os últimos jogos aqui, ó, se eu pegar da Sérvia, seleção da Sérvia, vamos lá. Acho que eu consigo ver por aqui. Vou entrar direto aqui no Mitrovic, peraí. Mitrovic, deixa eu ver se eu consigo colocar esse sofá amplo pra gente ver junto. Ah, não quer me deixar. Bah, sacanagem. Deixou. Vamos lá. Últimos jogos da seleção. 2 gols contra Luxemburgo. Cadê? Volta. Ó, 2 gols contra o Azerbaijão, 1 gol contra Portugal, 2 gols contra a Irlanda, inclusive os 2 gols de virada. Então assim, cara é diferente. Tá? Então fiquem de olho no Mitrovic. Do Santadic, do Ajax, não preciso nem dizer também. Vlahovic, porra. Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto desse jogador. Se não me engano tem 23 anos, 22 anos o Vlahovic. Ou 21. Sempre confundo a idade. 21 anos. Cara, fenômeno. Atacante da Fiorentina, joga demais da conta, tá? Vlahovic vai ser provavelmente um dos grandes atacantes aí do futebol mundial, com quase toda a certeza do mundo. Temos Filip Kostic, ponta / atacante do Frankfurt, também muito bom jogador. Cara, Milinkovic-Savic da Lazio. Esse time aqui da Sérvia, no papel, é um timaço. Cotações de 1,45, 1,50. O último jogo entre eles foi 3-2. Se eu não me engano, Luxemburgo saiu na frente. Não, foi 4-1 o primeiro jogo entre eles. Foi 4-1, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Padrão de back, pelo visto, hein? Primeiro gol do Mitrovic, segundo gol do Mitrovic. Ó aqui, ó, primeiro tempo. Estatística do primeiro tempo. 64% de posse. Olha que a gente pode ter um padrão de back a Sérvia aqui, hein? Vamos trazer ela para cá. Para consultar no live. Tá? Pode ser interessante. Acabou as seleções. Vamos falar de brasileiro. Corinthians e Sport Corinthians. O Sport vem de 2 resultados excelentes. Vitória em casa contra o Juventude, vitória contra o Grêmio fora de casa. 2 confrontos diretos, né? E o Corinthians vem numa fase também muito boa. Vitória contra o Bahia, vitória contra o Palmeiras. O Corinthians empatou com o Bragantino, perdendo de 2-0. Cara, na tabela, a gente vê esse jogo e pensa, o Corinthians vai vencer. Porém, a fase do Sport é muito boa. Só que a fase do Corinthians também é muito boa nos últimos jogos. Tá, eu não descarto a possibilidade de trabalhar match odds aqui, porque a gente pode ter um jogo com pau pra toda a obra. A gente pode ter um Corinthians entrando desligado, corrigindo o preço. A gente pode ter um Corinthians entrando muito forte, botando o Sport para trás. Se não contra-atacar, a gente pode ter um possível lay Sport. Então, é um jogo que eu gosto de explorar movimentações. Aqui eu não me agarro em nenhuma posição, não. No pré-live, né? Eu trabalho o que o jogo mostrar para mim que eu posso. Fluminense vem de uma derrota contra o Fortaleza, dentro de casa com torcida. A torcida pegou no pé do time, mas vinha numa fase espetacular antes da derrota contra o Fortaleza. O Fluminense talvez tenha sido um dos times que mais evoluiu nos últimos 6 jogos, né, dessa competição. Poderia listar aqui, ó. O Fluminense não perdia um tempão. E o Atlético Goianiense vem bem, mesmo com a queda do Barroca. O Barroca já não está aqui mais, pelo que eu tenho quase certeza disso. O Goianiense não vem fazendo jogos ruins, mas o grande resultado do Goianiense recentemente, acho que foi a vitória contra o Fortaleza fora de casa, não foi isso? 3-0 com o Fortaleza. Mas se você pegar a última vitória, como foi contra o Bahia fora de casa, né? Ou seja, como é que está o desempenho do Goianiense fora de casa? Ele é bom, é mediano para cima, 5 vitórias. E do Fluminense em casa também, por ali. Tá um jogo mais parelho do que o mercado indica, mas pela posição da tabela o mercado acho que está dando esse favoritismo para o Fluminense. Ou pelos últimos jogos também, né? Mas eu não acredito em back Fluminense aqui não. Eu acho que é um jogo mais truncado do que o mercado acha também. Posso ter possibilidade aqui de trabalhar o Fluminense com o Atlético Goianiense. Aí você pode pensar assim, pô, mas você coloca movimentação, mas não vai falar o que você vai fazer? Eu não tenho uma posição firme
definida nesse jogo. Se eu trabalho movimentações num jogo desse, eu estou disposto a trabalhar uma correção do Fluminense. Se o Atlético Goianiense começar muito bem, eu estou disposto a trabalhar assim como no jogo do Corinthians. Um lei Atlético Goianiense e Fluminense vai muito bem, né? Acho que isso aí, quando eu digo movimentação, é que eu tenho metodologia para trabalhar um stake específico para trabalhar movimentações dentro do mercado match odds, tá? O que se mover ali dentro, nesse tipo de metodologia, eu posso pegar. Aí a leitura está focada no jogo e tudo mais. Atlético Mineiro e Ceará, não precisa falar nada, né? Aqui é jogo que o Galo não pode perder ponto. Dentro de casa, com torcida, se quer ser campeão, e está muito perto disso, né? Muita distância, 11 pontos, precisa vencer. O Ceará, na minha opinião, jogou mediano para bom contra o Inter, só que foi dentro de casa. Não gosto do Ceará, porque o Ceará é uma equipe que não apresenta tanta dificuldade para o adversário marcando pressão. O Ceará ele recua, deixa o adversário vir e joga no contra-ataque. Então essa é a dificuldade que o Galo vai ter. O Galo vai ter que provavelmente contra o Ceará propor jogo. E esse time do Galo propondo jogo eu não gosto. Eu gosto do time do Galo transitando da defesa para o ataque em velocidade. Tá? Isso é importante. O Galo continua com alguns desfalques por conta da seleção, né? Arana, tem o zagueiro, o Alonso, tem mais alguns jogadores, se eu não me engano, não sei se o Savarino está também convocado, se ele está poupado, enfim, Zaratio, mas aqui eu vejo um favoritismo do Galo, só que eu não venho para esse jogo para trabalhar back, porque 1,40 no Brasileirão só se for realmente um puta massacre, mas eu acho que o Galo é favorito aqui sim, tá? Atlético Paranaense Bahia. O Bahia estava com um salário atrasado, pagaram os salários, os jogadores entraram firme para cima do Corinthians. Gilberto fez um gol de pênalti, deu um penal bobo para o Corinthians com uma mão na bola. Gilberto deu uma declaração lá irritadíssimo. O Bahia demitiu o treinador, trouxe um novo treinador, só que o Bahia fora de casa continua um horror. São só 2 vitórias fora de casa. E o Atlético Paranaense agora está começando a se recuperar em casa, ainda não estava tão bem. Né? Mas o foco do Atlético Paranaense aqui é permanecer ali por volta do G9, né? E o Bahia tem que escapar, a necessidade é quase toda do Bahia. Então a gente vai ter provavelmente um Bahia atacando o Atlético Paranaense e tomando contra-ataque. A minha dúvida aqui é, qual é a real intenção do Atlético Paranaense nesse jogo? Já que, por enquanto, está, entre aspas, tranquilo ali na 7ª colocação, tendo um brasileiro de G9. Então esse jogo para mim ele é difícil de se fazer, por isso que talvez eu pule, mas ele pode ter uma tendência de jogo para gols, tá? Cap e Bahia. Se você pegar o último jogo do Bahia, foi um 3-1 que ele tomou para cima do Corinthians, né? E o último jogo do Atlético Paranaense foi um 2-0 para cima do Goianiense e um 3-0, mas aí foi time reserva, tá? Dentro de casa, nesse campeonato, 4-2 no Grêmio, 2-1 no Juventude, 0-0 com o Sport. Pode tender para gol sim, mas sempre que eu falo gols no Brasileirão, eu vou buscar no máximo 3. Tá? Fortaleza e Flamengo. Sempre que a gente vê o Flamengo jogando com cotação baixa, eu vou comentar com vocês o seguinte: não é o Flamengo principal que vai entrar nesse jogo. Ah, mas o time reserva do Flamengo é excelente. Mas não é tão encaixado como o principal. Tá? E o Renato, quando ele está em situação desfavorável, ele faz umas substituições que não prevalece tanto o estilo da equipe, nem de marcação-pressão, nem de contra-ataque como ele gosta. Aconteceu isso, por exemplo, contra o Bragantino. Contra o Bragantino foi muito mais perto do Flamengo perder aquele jogo do que de empatar. Tá? Então tome muito cuidado nesse jogo. Fortaleza vem numa fase, assim, tirando aquela derrota para o Atlético Goianiense, cara, Fortaleza é um excelente time. E o Flamengo, obviamente, pode se complicar nesse jogo. É bom tomar um pouco de cuidado com isso. A gente tem vários desfalques. O Vitor Ribeiro está na seleção. O Arrascaeta está na seleção uruguaia, já machucou agora. A gente tem... o Bruno Henrique voltou a jogar. A gente tem... Quem mais? O Isla. Cara, tem muitos jogadores desfalcando o time do Flamengo. Mas, obviamente, o Flamengo tem time para disputar com o Fortaleza. Mas não para estar tão favorito assim. O time... /reserva, /alternativo do Flamengo, ele tem que estar uma odd mais ou menos parelha ao time titular do Fortaleza. Porque é mais ou menos o que eu pensava contra o Bragantino. Ah, mas saiu na frente. Mas foi um jogo onde a odd do Flamengo corrigiu. Então essa odd do Flamengo, para mim, a hora que você abrir aquele mercado antes de começar o jogo, ela tem que estar provavelmente uns 2,40, 2,50, por aí. Tá? E eu não descarto trabalhar situações de correção como eu trabalhei contra o Bragantino nesse jogo. Tá? Então eu vou ficar de olho aqui
Fortaleza e Flamengo. Vou ficar de olho nesse jogo pro mercado de gols, assim como eu fiquei no jogo contra o Bragantino. E vou colocar uma informação aqui que o Flamengo pode sim se complicar neste jogo, junto com a Escócia aqui. Porque por conta dessa odd, se ela começar perto de 2,40, 2,50, aí já não tem muita complicação, porque já vai ser automaticamente um jogo parelho, tá? Palmeiras e Red Bull Bragantino. Cara, o Palmeiras vai encontrar sua torcida, o Abel vai encontrar a torcida do Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque, pelo que eu tô entendendo. O Palmeiras não vem jogando absolutamente nada, né? O Palmeiras está focado, acho que já na Libertadores, e uma derrota de virada para o América, que poderia ter sido além de 2-1, possível 3-1. Né? Obviamente o favoritismo do Palmeiras aqui é grande, mas o time do Bragantino é muito bom. Se for jogar o Arthur, excelente atacante, o time do Bragantino é um time muito bom, reativo, e ele deve forçar o Palmeiras a propor jogo. E toda vez que o Palmeiras é forçado a propor jogo, ele geralmente se complica. O Palmeiras é bom na transição, tá? Jogo muito difícil, muito difícil. Eu gostaria de trabalhar esse jogo aqui. Que horas que é esse jogo? 21 horas. Acho que dá. Acho que dá para trabalhar esse jogo sim. Palmeiras e Bragantino. Eu gostaria de trabalhar alguma coisa aqui. Não descarto a possibilidade de trabalhar contra o Palmeiras. Uma possível correção. Tá? Mas vamos ver. Com a torcida pode ser diferente. O Palmeiras pode entrar pilhadaço e ir para cima do Bragantino. O Bragantino que já empatou com o Flamengo, está numa posição muito boa ali, vai ficar por volta do G9 mesmo, é o suficiente para o Bragantino, está na final da Sul-Americana contra o CAP. Dependendo de como a torcida do Palmeiras influenciar o time, a gente pode ter aqui uma possibilidade até de um possível back Palmeiras, mas aí tem que estar jogando muito bem e principalmente neutralizando os contra-ataques desse time do Bragantino, que é muito perigoso. E por último, na Série A, a gente tem Juventude e América Mineiro. O América é um mediano para baixo visitante e o Juventude é um bom mandante, tá? Mas um jogo difícil, cara. Um jogo difícil. O Juventude nos últimos 5 jogos tem sido um time com mais de 2,5 gols. O América não perde há 7 jogos. E no confronto direto, aí envolve obviamente histórico, o América não perde para o Juventude há 3 jogos. Jogo dificílimo, né? Eu provavelmente vou focar no jogo do Palmeiras, eu vou deixar esse aqui de fora. Tá? Sampaio Corrêa e Vasco. O Vasco vem numa recuperação incrível com o Diniz, né? O Vasco não perde há 5 jogos, vem de 3 vitórias consecutivas. O Sampaio Corrêa não vence há 7 jogos, vem tomando gols nos 5 últimos jogos. Em casa, o Sampaio Corrêa é mediano, tem apoio da torcida, e o Vasco fora de casa é mediano para cima. Tá? Os últimos jogos do Vasco têm sido muito bons. E o mercado já reflete um favoritismo do Vasco aqui. A torcida recebeu o Vasco lá com uma festa do caramba. O Nenê voltou, tá participando bastante do jogo. Tô em dúvida aqui do que eu trabalho nesse jogo. Se eu trabalho, né, 21 horas também, mesmo horário do Palmeiras, não sei, vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Se eu deixei passar alguma coisa, me ajudem aqui nos comentários. Peço essa ajuda de vocês. Se você tiver alguma informação que eu não tenha, por favor, coloque aqui, me corrija se eu falei alguma besteira. E vou deixar aqui, antes da gente terminar, só essa super promoção para o jogo do Brasil contra a Colômbia, que, se não me falha a memória, vai ser domingo. Tá? O Brasil, às 18 horas, visita a Colômbia com uma cotação de 25. Atualmente a odd do Brasil é de 2. Tá? Então, se você não tem conta na Betfair, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar por esse super link para você ganhar essa super cotação do Brasil. Arrasta essa página aqui para baixo, leia este formulário, esse termo de uso, tá? Ninguém dá dinheiro de graça, então dá uma olhada aqui nos termos de uso, nas letras miúdas. O Brasil não vem jogando bem, mas vem vencendo, né? 9 jogos, 9 vitórias, incontestável. Pessoal, um excelente fim de semana para vocês. Juízo, cuidem do capital de vocês, ninguém vai fazer isso para vocês. Foquem nos métodos, não esqueçam da porra dos métodos. Para de focar no dia de amanhã, para de focar no dia de hoje, para de focar enquanto você tem na banca, para de focar no valor da sua stake, só trabalha oportunidades que realmente você veja valor
Dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. E lá na frente tu vai colher. Para com esse imediatismo. Ai meu Deus, eu fiz um over limit e não bateu, como eu sou ruim. Nossa, eu fiz 2 over limit, bateu os 2, como eu sou bom. Nossa, eu fiz o match odds esse mês, deu tudo certo. Mês passado tinha dado tudo errado. Cara, foca em fazer bem, independente do resultado, todo santo dia que você trabalha, obviamente, tá? Pelo amor de Deus. Vamos parar com esse imediatismo que vendem por aí no Instagram, nesses cursos malucos que esse pessoal vende. Trade esportivo, aposta esportiva não é curto prazo. Sobrevive aqui no longo prazo quem tem método, gestão e sabe o que está fazendo. E não que fica de tetinha dura, porque, desculpe o termo, tá? Porque acertou uma entrada. Uma entrada no universo de uns 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. O que é uma entrada? Pessoal, um grande abraço. Tô filosofando já.